Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje estaremos vendo associação paralela e mista. Esta associação, usada na elétrica e também na eletrônica, hoje veremos a parte teórica, a explicação do que é essa associação. Iremos, no próximo vídeo, efetuar essas equações, esses cálculos. Então teremos um outro vídeo que seria na prática, onde estaremos não só fisicamente, através de resistores eletrônicos, efetuando essa associação, como aplicando os cálculos e comparando-os, para ver as diferenças que ocorrem entre uma e outra. Então, assistam esse vídeo para entender como que é essa associação, e no próximo vídeo, a prática, calculando, medindo, efetuando fisicamente todo esse processo. E vamos ao vídeo? No nosso circuito série, a gente vem para o nosso circuito paralelo. Gente, paralelo a gente usa muito. É um ao lado do outro. É um circuito paralelo, uma ligação paralela. Duas estradas paralelas. Duas linhas de trem paralelas. Quem anda de trem, vai de Jundiaí a São Paulo, vocês têm duas linhas. Tem uma linha que vai e outra linha que vem. E no final das duas, nós temos as estações que interligam as duas. Então, se eu pegar daqui, eu venho para cá e posso voltar por aqui. Paralelo. Tá? É esse o sistema de paralelismo. Tá? Então, como que em eletricidade funciona o nosso circuito paralelo? Nós temos o circuito base, tem a fonte e tal. Nós vamos na parte do circuito, particionar o circuito. Então aqui, ó, eu tenho um condutor. Ao invés de ele ir reto, ó, ele tem uma divisão. Aí, ó, eu tenho uma resistência. Aqui embaixo, eu tenho outra resistência. Depois que eu faço, fecho aqui. E continuo. Aqui eu tenho meu ponto A e aqui eu tenho meu ponto B. Eu tenho meu R1 aqui e tenho meu... Opa, não vai aparecer. Vou por aqui em cima. R2. Vamos dizer que eu tenha aqueles mesmos 10 ohms. Eu tenho 10 ohms aqui e 10 ohms aqui. No outro, o outro a gente somava. Nesse caso, não. Por quê? O meu ponto A, vocês podem ver que ele tem acesso à primeira resistência e tem acesso à segunda. O meu ponto B tem acesso à primeira resistência e também tem acesso à segunda resistência. Tem como eu sair de A e ir para B sem passar por R2? Tem. Eu passo por R1 e vou embora. Tem como eu passar de A para B sem passar por R1? Tem. Eu venho aqui, ó. Então eu tenho, vai ficar um pouquinho apertadinho aqui, Jesus, mas para compreender, ó, eu tenho esse caminho e tenho esse caminho. Só que, veja bem, o meu circuito na entrada é o mesmo e o meu circuito na saída é o mesmo. Só que no meio ele se divide, ele tem um ponto que a gente chama de nó. O que é um nó? Se eu fizer isso e dobrar, eu tenho um nó, ó, eu tenho uma curvinha aqui. Não, é o mesmo, eu só dobrei. Mas a partir do momento que eu pego aqui, ó, eu tenho uma derivação. É como se fosse uma emenda. Eu tenho um cabo de rede, vim lá, fiz uma emenda e tirei um cabo. Eu tenho um nó. A gente chama isso aqui de nó, ok? Então eu venho aqui, tem esse nó, seria uma emenda, vem para o primeiro resistor, desce, vem para o segundo resistor. Ah, mas se eu tivesse 3 resistências, isso aqui continuaria. O meu ponto A teria contato com as 3 resistências e o meu ponto B teria contato com as 3 resistências. Como que se calcula esse circuito? Agora eu vou ter que apagar um pouquinho aqui, gente. Que, esse daqui, nós temos 2 caminhos. Tá? Ou seja, 2 formulazinhas. A primeira formulazinha
a gente diz que resistor equivalente em paralelo é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Este é o sistema que a gente diz que é um pouquinho mais complexo. Por quê? Você tem uma fórmula diferente. Você vai ter R1 aqui, R2 aqui, R3 aqui, 3 valores. Mas eles estão em potenciação. Tá? Então um está dividindo o outro. Você poderia jogar numa calculadora e tirar o resultado final. Bem prático. Ou então você vai ter que tirar MMC dos valores para chegar através de uma equação. Então, nesse caso, nós obrigatoriamente temos que passar pelo MMC, que é o mínimo múltiplo comum das 3 resistências. E nós temos um segundo cálculo, que eu digo que RREC igual a 1... eu vou ter que apagar aqui, gente, senão vai ficar muito apertado. Minha segunda equação, depois eu vou mostrar em slide para ficar mais prático. Então, na minha segunda equação, eu estou dizendo que o meu REC de um circuito paralelo é igual a R1 vezes, ou vezes aqui para ficar mais fácil, R2 sobre R1 mais R2. Notem que nesse sistema eu só posso trabalhar com no máximo 2 resistências, R1 e R2. Não posso fazer aqui, ó, R1 vezes R2 vezes R3. Não existe isso. R1 sobre R2, R1 mais R2. Eu posso aplicar por mais do que 2 resistências? Pode. Só que daí você vai ter, vamos supor que você tem o R3. Tá? Então vamos lá, eu tenho o R1, o R2 e o R3. Tenho 3 resistências. Primeiro, eu faço R1 e R2. O resultado de R1 e R2, aí sim eu faço com R3. Eu usaria 2 vezes a fórmula, só que não usa MMC, é uma formulazinha mais simples. Vai do gosto de quem quiser usar. Ok? Normalmente nós ensinamos a usar as duas. Tá? No caso, como está uma videoaula e nós não temos que estender muito a videoaula, eu vou levar em consideração o que mais os alunos escolhem, o que mais eles utilizam, que é essa fórmula aqui. Tá? Mas qualquer coisa, se vocês acharem interessante, passem o interesse de vocês e nós gravaremos uma videoaula explicando o primeiro módulo, que é o que você conseguiria calcular mais do que 2 resistências, 3 resistências, 4 resistências, 5 resistências, só que é um processo um pouquinho mais longo. Esse é a nossa equação para resistências em paralelo, ok? Com no máximo 2 resistências, no máximo. Uma resistência não precisa, né, gente? Uma resistência já tem o valor, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Em breve teremos mais novidades. Aproveite esse momento e inscreva-se no canal, para que você fique sabendo de novidades. Assim que tiver novos vídeos, você será avisado. Para isso, acione o sininho, tá? E dê o seu like. É através dele que a gente sabe se a gente está no caminho certo ou não. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.